Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 30 minutos, pontualmente começando, na verdade 33, né? O meu está aqui me enganando, mas 8 horas e 33 minutos, estamos começando mais uma edição do Ponto a Ponto ao vivo de Santos para todo o planeta. Várias formas você nos acompanha, já está acompanhando pela rádio stanilsantos.com, também pelo nosso aplicativo próprio, é só baixar pela sua loja de aplicativos. Em 10, 15 segundos você nos leva durante todo o tempo, onde e a hora que você necessitar da Rádio Star News, que faz parte do seu dia. Também pelo Facebook da Rádio Star News, também pelo Facebook do programa Ponto a Ponto. E você, logo após, você já tem um programa na íntegra para assistir a hora que você quiser, pelo YouTube também. Então, são várias formas. Aí, se você preferir, baixa aí na multimídia do seu carro o nosso aplicativo ou o aplicativo radios.com.br, para que você tenha a nossa programação em áudio e vídeo 24 horas com você dentro do seu carro também. Então, por isso, já lhe convido a fazer parte disso, né? Segunda-feira, dia 15 de janeiro, já estamos na metade do mês de janeiro, hein? Eu comemorava outro dia a virada do ano, mas já estou comemorando quase a virada do mês de janeiro, né? Daqui a pouquinho aniversário de São Vicente, aniversário de Santos, aniversário de São Paulo, muitos aniversários, mês de janeiro repleto, verãozão, e hoje Dia Mundial de quem? Dia Mundial do Compositor. Então, se você é compositor, sinta-se abraçado, saudade e parabéns por essa data. O Brasil que tem grandes nomes da música, grandes compositores, que é tão importante para nós também, né? E hoje é o dia do adulto. Então, se você se sente adulto, parabéns, né? E aqueles jovens, né? A garotada continua da mesma forma, né? Tem 14, queria ter 18, tem 16, quer ter 21. Calma, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Então, dia do adulto também. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. De olho aí nos nossos ouvintes, também nas nossas informações. Lembrando um destaque dessa segunda-feira: bancos deixam de oferecer transferências via DOC a partir desta segunda-feira. Tradicional meio de pagamento bancário será encerrado às 22 horas desta segunda-feira. A Febraban afirma que o modelo perdeu espaço para o Pix. Aí já me causa uma certa preocupação. Bom dia, doutor Emílio Puime, advogado, brilhante sempre. Aí não temos mais o DOC, temos o Pix. Aí, de repente, inventam de cobrar no Pix o que se cobrava no DOC. Bom dia, eu estou equivocado, estou sendo muito preciosista. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, secretária. Bom dia, Carol. Aos ouvintes. Sempre há essa preocupação, né? Porque vão acabar com o DOC, que é um serviço que tem um custo, uma taxa, e agora o Pix fica sozinho, né? Não sei se o TED também vai ser encerrado, mas hoje as pessoas já se acostumaram com o Pix, né? Ele já é uma ferramenta útil, rápida, segura, e não tem custo. Espero que não venha uma pegadinha logo após o encerramento do DOC e do TED, porventura venha, porque senão é trocar 6 por meia dúzia. Eles gostam de aperfeiçoar as ideias, então você tira um, deixa o outro, de repente você começa a cobrar. Mas espero que não, mas já se programa. Você que está familiarizado com o uso do DOC tradicionalmente na sua empresa, no seu dia a dia, hoje, a partir das 22 horas, não teremos mais essa transferência bancária, o famoso DOC, né? Como lembrou o Emílio também, nós temos aí o TED e mais outras questões financeiras. Mas deixa eu saudar ela que virou o ano trabalhando muito, começa o ano trabalhando muito, e uma área que na cidade desperta muito interesse. Nós tivemos recentemente num outro estado, e lá se comentava muito, poxa, como no estado de São Paulo, e principalmente a cidade de Santos, tem a preocupação com a educação. Eu falei, graças a Deus estamos lá, né? Moramos lá. Já aproveitando mandar um abraço especial ao Lúcio Zé Bento, que é da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, está sempre atento aqui nas informações da nossa educação da Baixada Santista, principalmente as nossas aqui da cidade de Santos. Com prazer, recebemos aqui a secretária de Educação do município de Santos, Cristina Marleta. Bom dia, secretária, obrigado pela presença. Ótima segunda-feira, e como estamos ainda no meio do mês de janeiro, feliz 2024. Para todos nós. Virgínia, bom dia, doutor Emília, Edu, Carol, que a gente tenha uma
boa semana de muito trabalho pela frente, né? É verdade, é verdade. A gente está preparando as nossas unidades escolares para início do ano letivo, que é 6 de fevereiro. Dia 5 é reunião com os pais, entrega de uniforme. Esse ano a gente começa com uma organização muito boa. Os nossos alunos já iniciam recebendo uniforme, material individual, material coletivo, os cadernos, para que 2024 seja um ano de muita produtividade. É verdade, até porque nós tivemos 2 anos aproximados mais para trás da pandemia que atrapalharam demais o setor educação, né, Processos secretária? licitatórios foram todos prejudicados em função da pandemia. As empresas tiveram, né, Exato. dificuldades. A pandemia foi um grande legado negativo por um lado e Sim. positivo por outro. Deixa eu até dar bom dia para a Carol, que está lá atrás, né? A gente escondeu a Carol da câmera, viu? Eu já virei a câmera, a Carol não está aparecendo, então se você quiser saber quem é a Carol, quem conhece sabe, quem não conhece vai ficar na dúvida aqui, porque ela não vai aparecer. Bom dia para ela também, 2h24, ótimo para ela. Mas a gente percebeu um déficit de aprendizado muito forte. Muitas crianças tiveram dificuldade de se adaptar à questão online, outras nem tanto. Mas eu acho que principalmente as escolas, os professores, aos dirigentes, né, de escolas, ficou um grande legado, mas com um grande aprendizado. Eu entendo, claro que eu não quero aqui ser ave de mau agouro de que outras pandemias venham, mas se acontecer que... Estamos que preparados. Eu acho que agora, né, secretária, o Sim. preparo realmente está aí, muita coisa se desenvolveu. Se tivermos um atraso, muita gente fala que houve a perda de muitos anos, né, em relação ao que aconteceu, mas eu acho que ela é recuperável. É recuperável. E a gente está trabalhando para isso, né? A tecnologia, ela vem não como fim, mas como meio, para que a gente possa incentivar os nossos alunos, mas o que a pandemia deixou muito claro é que a presença do professor é fundamental. Cada aluno tem o seu tempo, tem as suas dificuldades e, presencialmente, você tem condições de sanar essas dificuldades. E, por tela, fica muito mais difícil, principalmente esse processo inicial do fundamental, que é a alfabetização. Então, um aluno que não é bem alfabetizado, ele carrega muitas dificuldades ao longo da educação básica. Então, é primordial a presença do professor. E eu acho que os pais sentiram bem isso, né, em casa. Eu chego à conclusão, é claro que a gente vai ao nosso primeiro e rápido intervalo para mergulhar nos assuntos, mas, Emílio, você que tem uma jovem na família, estudante, está aí na medicina veterinária, a falta de educação, a falta de um preparo na área educacional, como muito bem colocou a secretária, não só traz dificuldades profissionais e pessoais, mas até no convívio na sociedade. A gente percebe pessoas mais esclarecidas, têm uma condição de se colocar melhor, se portar melhor. É claro que a gente sabe que existem as exceções à regra, mas, fundamentalmente, se nós não trabalharmos a educação no nosso país, quando a gente diz o Brasil, não, essa economia, podemos ser... A economia acompanha a evolução da sua população, né? Isso, é. Se não tivermos uma educação, né, de base, principalmente, né, vai evoluindo e nós temos aí os famosos analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem se expressar de uma maneira correta, não têm um raciocínio lógico, então elas são facilmente ludibriadas e isso prejudica toda a sociedade, prejudica a economia principalmente. Exato. Não é? Porque as empresas precisam de pessoas qualificadas. E o Brasil não tem isso, né? É difícil a mão de obra qualificada, porque os anos de estudo ou não existiram ou porque não foram adequados, não é? Naquela intensidade que se planeja, é feito o planejamento pelas secretarias de educação. Nós vamos falar muito sobre isso após a volta do nosso intervalo, mas um destaque aqui, um destaque nacional. Rio de Janeiro tem bairro alagado e moradores ilhados após temporal que matou 11 pessoas no Rio de Janeiro. Nós conversávamos com pessoas do Rio de Janeiro esse final de semana, amigos na comunicação. Lamentável que o Rio de Janeiro sofreu mais uma vez. E sempre lembrando aqui, né, a gente tem funcionado diariamente, já faz desde o início da rádio, vai completar um ano no mês que vem, mas o coronel Daniel Nias, da Defesa Civil, nos manda diariamente todos os boletins. Então, quando as pessoas falam, poxa, Edu, é bacana você ter uma certificação de informação, em muitos lugares falta. O Rio de Janeiro é um lugar que falta muita informação, então não dá tempo. Quando vem uma enxurrada como essa, não dá tempo de fazer nada. E, infelizmente, as pessoas acabam perdendo não somente os seus bens materiais, mas o seu bem maior, que é a vida, né? Que é precioso e que não se repõe. Então, por isso, a gente pede que as autoridades sempre tenham essa visão. Eu sempre bato na tecla aqui, parabenizo a Defesa Civil de Santos, o comandante Daniel Nias,
por nos avisar. E eu não me recordo jamais, não me esqueço, vou me recordar sempre, no ano passado, daqui a pouco a gente completa um ano, ali perto do Carnaval, quando tivemos aquele dilúvio, né, que assolou aí o nosso litoral norte, a cidade de Santos teve mais de 333 milímetros de chuva, foi um sábado horrível, e tivemos aquele infortúnio no litoral norte, e o comandante Onias já havia nos avisado, lembra, Virginia? Nós fizemos vários boletins aqui, e muita gente se foi do ia sair com o meu caiaque, com o meu barco, não sair. Então, preste muita atenção, para evitar justamente isso. A perda material, ela é triste? É, mas ela é reposta, de alguma forma você consegue. Agora, a de vidas humanas, jamais. Então, sempre ter essa atenção que é tão importante. Doutor Emílio, antes de ir para o intervalo, criou-se aquela audiência nos fóruns, né, para principalmente criminosos. Ontem, um fato pitoresco, né? Uma audiência de custódia marcada para as 10 horas da manhã, o juiz foi ao fórum, a polícia foi ao fórum, mas o presidiário preferiu não ficar, fugiu. E aí se pergunta a legitimidade dessas audiências de custódia, que encarecem, que tiram policiais de um patrulhamento para a sociedade e, de repente, a falta de segurança. E o sujeito no centro de Santos, ali no fórum, conseguiu sumir e está sendo procurado. É uma notícia bem estranha mesmo. Muito né? estranha. Muito estranha. Mas as audiências de custódia é uma coisa criada, né, pelo legislador para uma questão de política criminal, inclusive, política até de penitenciária. Por quê? Porque nós não temos vagas para todas as pessoas que são pegas aí. Eu acho que ele percebeu isso e quis ir embora. Então, essa audiência é para verificar se a pessoa oferece perigo para a sociedade. Pois não, realmente, pois não. se ela praticou um crime que, posteriormente, ela vá ser encarcerada, vai ser presa, vai passar uma temporada no presídio. Então, é uma triagem que é feita, o judiciário encampou isso, não é? Principalmente porque as penitenciárias estão lotadas. Sim, sim. Então, até os CDPs, que são Centros de Detenção Provisória, que seriam só para presos transitórios, né, eles já estão sendo usados como presídios normalmente, então não tem vagas. Agora, desaparecer um preso, foi essa notícia, não sei, foi em Santos? Isso? Foi em Santos, ontem, na manhã de ontem. Não estou sabendo, mas é estranho, porque eles são custodiados pela Polícia Militar dentro do fórum, tem um lugar específico, é uma cadeia. Com certeza a apuração já começou. Vai acontecer? Vai ter uma apuração administrativa para saber. Eu só lhe fiz a pergunta. Isso ocorreu. Não seria possível, antes do nosso intervalo, que essas audiências de custódia, pois o preso ele está confinado em algum local, em alguma cadeia, em alguma delegacia, não poderia ser ela feita de forma online, tirando o gasto de tempo, de combustível, daqueles funcionários, daqueles policiais que acompanham esse presidiário? Durante a pandemia, você mencionou aqui, isso foi feita, algumas ainda são feitas dessa forma, mas também deve ser garantido o direito, né, da pessoa que está custodiada pelo Estado de se ter uma plena defesa, ampla e plena defesa. Então, é aquele momento que a pessoa tem a chance de estar de frente para o juiz e poder explicar os fatos como eles sucederam. Pois não. E, nesse momento, o juiz que está ali de plantão vai decidir se realmente merece permanecer preso ou ele pode ser solto mediante garantias de comparecer ao fórum e outras medidas que são impostas. Então, dentro do direito penal, isso é uma garantia constitucional, a pessoa tem direito à ampla defesa no contraditório. Correto. E é o momento daquela pessoa dizer assim, não fui eu, por isso. Ele tem direito também a um advogado que facilita ali naquele momento, o defensor público geralmente é o que está lá de plantão, ter contato com essa pessoa, frente a frente, para que possa ali ele ter direito, como eu falei, essa possibilidade de se já de pronto defender. E acontecem erros, sim, equívocos, o tempo todo. Então, é por isso. Mas você toca num ponto importante, né? Presos, assim, de alta periculosidade, talvez devessem fazer audiências online. Todos os presídios, pelo menos no estado de São Paulo, estão aparelhados para isso, porque nós, na parte criminal, nós já fazemos, muito antes da pandemia, audiências virtuais. O Fórum de Santos tem uma sala específica para isso, muito antes da pandemia.
Então, não pode se alegar falta de condições. Mas, por outro lado, como eu falei, precisa observar o direito da pessoa. Chamou muita atenção essa informação e hoje os principais jornais estão divulgando e a gente também está corroborando, divulgando essa informação. Antes do intervalo, o SISU 2024 vai adotar regras da nova lei de cotas. Então, para antes que vocês nos perguntem, quilombolas agora estão sujeitos às mesmas regras que pretos, pardos e indígenas. Secretário, dentro do intervalo, estabelece uma justiça para todos ou, do seu ponto de vista, algo diferente deveria ser proposto? Olha, é complexo. A gente tem uma discussão muito grande em relação a isso, né? Quais foram essa trajetória pela qual essas pessoas passaram? Que dificuldade elas tiveram? Exato. Até que ponto a gente está sendo justo ou injusto? Então, isso tem que ter muito tempo aqui para a gente estar discutindo, né? Mas eu sou a favor. Eu sou a favor, em certo ponto, eu concordo, porque muitos não tiveram o acesso que a grande maioria teve, principalmente os quilombolas. Preservar direito de uma classe que menos foi favorecida e menos favorecida. Sim. Eu concordo com o seu raciocínio, eu penso da mesma forma e concordo também, é uma discussão longa, discussão pertinente, deve envolver as pessoas que estão realmente ali à frente. E quando a gente fala, não em tom de crítica, né, secretária? Eu vou até mais além, Pois viu? não. Eu acho que outros critérios em cima desse também deveria vir à tona para que haja mais discussões. Dê um né? exemplo para que a gente possa pontificar para o ouvinte e o espectador. Não, o quilombola é o que a gente já falou, é Sim. menos favorecido, mas a questão do preto, a questão do branco que também não teve acesso. Até porque não teve recursos para isso. Perfeito. Então, eu acho que seriam outros critérios a serem levantados para que a gente tivesse uma decisão mais justa, né? Mais igualitária, com mais oportunidade a todos. Perfeito, muito bem colocado, isso mesmo. Quando a gente fala em pretos, pardos, quilombolas, indígenas... Estamos falando de pessoas. Exato. Pessoas menos favorecidas, independente, né? Da cor. Origem, classe social determina, né? Agora, com certeza. Como bem colocou a secretária, quando você fala uma questão que, inclusive, está suscitando muito aqui, mas que a cidade não está preocupada, os moradores de rua tem que pôr na escola. Não funciona assim. Não é bem assim. Seria muito fácil, né? Muito, eu ponho na escola, não tem morador de rua. Muito simples e prático. Não é bem assim. Não. Eu vou até aproveitar na sequência para a secretária explicar, porque também não pode haver o ato impositivo. Você sempre tem que ter o ato de convencimento, né? Mesmo também porque a lei não permite, né? Exato. Com um doutor aqui. Exato. A lei, às vezes, eu digo, Você não obriga. Não. Eu posso dizer, muita gente às vezes faz críticas aqui, eu não tenho procuração para defender o prefeito Rogério Santos, ele nem precisa, a secretária do CREIS, mas eu já vi, a Virgínia testemunha comigo, de a tentativa de uma equipe na praia, né? Que aborda e abordou na maior educação, e olha que a contrapartida não foi tão educada, tá? Mas dos 6, 7 que estavam no banco da praia, isso já era por volta de umas 20 e pouco da noite, só um se convenceu a ir, os outros não. E os outros permaneceram lá, importunando as pessoas que passavam por ali. Ora, se nós tivéssemos uma lei que facultasse o direito de você retirá-los, não e que te respaldasse. Exato. Não estou falando com violência, não estou falando para bater em ninguém, não é isso. Tem gente que já, tá vendo? Está mandando bater. Não é isso. Você leva essa pessoa, você dá o asseio para ela, dá uma alimentação e diz assim, né? Estamos aqui para te propor soluções de vida. O que é? Você quer retornar para a sua origem? Poxa, seria bacana, eu quero voltar ao seio da minha família. Não, eu quero continuar em Santos, mas eu quero ter dignidade e trabalho. Teve até um casal que viralizou essa semana na internet, fazendo uma faxina numa barra. Achei bastante interessante, eu acho que é por aí mesmo, né? E você veja quando há uma atitude positiva, secretária, Emílio, isso move as pessoas. Então, houve até uma vaquinha. Já arrumaram um local para eles morarem alugando, porque eles querem o quê? Dignidade. Então, essa dignidade, ela passa por educação, por saúde, por prover a quantidade de emprego maior. Inclusive, isso é outro assunto que a gente comentar, viu? Porque inteligência artificial afetará cerca de 40% dos empregos em todo o mundo. Quem afirma isso não sou eu, é o FMI. Então, educação mais do que nunca. Eu digo que quem é bem preparado sempre vai ter a sua oportunidade de trabalho. Então, esse é o conceito básico. Eu vou ao nosso primeiro intervalo, em nome de Imuniz Logística, Soluções de Comércio Exterior.
há mais de 21 anos pronto para te atender. Também Forte Vistorias Automotivas, 8 unidades, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Eng Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença, que tem lançamentos que vão ser entregues agora, pelo menos um, Mykonos no mês que vem, ou no máximo março, Mykonos residencial fantástico na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Tem também o Ilha de Malta, que está no processo construtivo, esse conceito, inclusive de um novo residencial, que é o Ilha de Malta, no canal 5, na Aparecida, é maravilhoso. E vem aí o Bali, novo lançamento em breve da Eng Plus. Mas a Eng Plus tem mais uma construtora aqui, a Eng Life, do nosso querido Diogo Barroso, do Alexandre Suaide, que tem lá o primeiro conceito Smart de Santos, que é o Piazza Torino, que vocês já estão conferindo na nossa tela, que é um conceito que foi lançado nesse programa a 278 mil. E muita gente falou, Edu, eu vou comprar um apartamento em Santos. Aproveitou? Não, mas dá para aproveitar ainda. Só que já houve uma valorização. De 278 mil, hoje já está valendo 355. Então, veja que quem investiu em imóvel investiu numa moeda forte. O dinheiro não desvalorizou e ganhou. Então, uma grande opção também. Também, Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, há 10 anos em Santos. Ele que veio da Europa, brasileiro, ficou 10 anos lá e já está completando, na verdade, já está no 11º ano, Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Também, M. Rocha Contabilidade, a sua contabilidade que vai fazer o seu negócio funcionar e você entendendo tudo que você tem que pagar e o que você não precisa fazer de errado para a sua empresa passar aqueles 2 anos quando você monta fundamentais. Mecânica Leomar, há 54 anos, cuidando do seu carro, mecânica elétrica e também a hidráulica. Tintas e tintas, a loja que mais entende tintas, vai pintar? Santos São Vicente, lojas prontas para atender você. E para finalizar, Escola Santista de Astrologia. Mandar um abraço ao nosso querido Jorge, a Márcia Bernardo, que tem cursos brilhantes lá, tem aquela viagem, né, que muita gente nos pergunta de vários lugares do Brasil. Edu, como é que funciona? O fenômeno do algodão é em Votuporanga, não é em Santos, mas é levado pela Escola Santista de Astrologia. Virgínia, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com os nossos convidados, a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, e o advogado, doutor Emílio Puimi, aqui ao vivo às 8 horas e 54 minutos. Participações, Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia, excelente programa. Parabéns aos convidados, ótima segunda, sol em Ilhabela. Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia ao auditor fiscal já aposentado, agora, né, também advogado e consultor tributário e membro, tem um programa para fazer com ele aí, dos auditores fiscais, Emílio. Está pegando o governo federal, desde o governo anterior, assinou um documento e não valorizou os auditores, e eles estão num momento difícil. E ele está em Ilhabela, então um abraço para ele lá em Ilhabela, eu vou intervalo e volto já, e daqui a pouco tem um recado para você, hein? Criança mais segura na praia. Muita gente vem do interior, nunca viu o marzão, aí solta a criança, solta com a cordinha amarrada, brincadeira, mas solta com a... É assim, a criança deu um passo, você dá 2, do lado ou na frente. Mas na volta do intervalo eu explico para você, eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar.
Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 8 horas, 8 horas e 59 minutos, estamos de volta. Aqui eu falei que tinha um recado para você, é um recado bastante importante, viu? Verão é sinal de pré-lotada, não é? É, literalmente. Para manter a segurança e o bem-estar da criançada, vamos conferir alguns cuidados? Então vamos lá. Reforce o uso de protetor solar a cada 2 horas, dá aquela reforçada na criançada e você também, se você preferir. No mar, as crianças devem estar sempre acompanhadas por um adulto. Entrou na água, um adulto do lado sempre acompanhando e ligado, viu? Não é para entrar na água e ficar olhando para o mar, né? É para olhar para a criançada também, principalmente. Coloque nas crianças uma pulseira com identificação com o nome delas e o seu contato. Telefone celular, telefone de pessoas que estão ali na praia, tudo para facilitar um caso de perda, né? Saiba mais, com mais informações precisas, muito fácil, pelo santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. A sua diversão é a nossa praia. Apoio Prefeitura de Santos. Então já sabe, levou a garotada na praia, toda atenção é pouca, né? Para que você possa ter aí uma diversão, indo na praia, curtindo e voltando para casa com muita alegria e com muita prestação de serviço para a sua família também, que é ir bem e voltar melhor ainda, porque as pessoas vão à praia, infelizmente se perdem. Para Posso acrescentar uma pois coisa não, aí só? Pois não, Emílio. Tem aquele ditado, né, que a gente ensina para os filhos, água no umbigo, sinal de perigo. Exatamente. Essa é velha, mas funciona, né? Então, funciona. E, como você frisou, né, não pode simplesmente largar a criança, vai para a água e você fica lá no guarda-sol e esquece da vida. E para aqueles ouvintes que mandaram uma pergunta para mim aí ontem, poxa, Edu, na Praia de Santos agora está dando cobra? Só para explicar. Conversei com um biólogo, ele explicou que isso acontece em qualquer parte do planeta. Essa jararaca que foi encontrada na Praia da Pompeia, e não é pequena não, viu, gente? Devido às chuvas, as águas de rio se misturam com o mar e esses animais, né, podem ser tratados como peçonhentos, eles vão para a água também, eles fogem de alguns locais e acabam muitas vezes caindo no mar. Então, todo cuidado, se você vir isso, já chame ali um guarda-vidas ou um bombeiro, que eles vão entrar em contato com a Polícia Militar Ambiental. Essa faz a remoção e devolve ele para o habitat natural dele, né? Mas pode acontecer. Não é o normal? Não, mas pode acontecer. A gente sabe também que a gente tem os canais, que é algo que é muito tradicional de Santos, e também faz isso, né? Quando você tem muita chuva, nós tivemos muita chuva de sexta para sábado, e aí pode acontecer, mas não é o normal e o tradicional que isso possa acontecer, não. Secretária Cristina Barleta, quando a gente fala que Santos é uma cidade que investe em educação, a gente diz que vários pontos estão sendo comprados, já foram comprados, a secretária tem
Eu vou dizer que a caneta da secretária do prefeito deve estar com pouca tinta, porque os últimos 12 meses, os últimos anos, têm sido de muitas compras, mas não apenas para comprar. Eu vejo muita gente elogiando. Estivemos, foi sexta-feira, né, Virginia, com o doutor Antônio Leal, que presidia a Associação Paulista dos Médicos de Santos, falou assim, em breve nós vamos ter um vizinho importante aqui, né, que será mais um colégio, mais uma escola em tempo integral, ali na Costa, mas não para por aí, temos ali aquisição de mais áreas. E quando a gente fala em educação integral, me comove muito isso, porque quanto menos crianças a gente tiver na rua, mais chance delas se tornarem cidadãos respeitados, cidadãos que vão entender que a vida é melhor, isso vai acontecer. E Santos tem esse horário, né, secretário? Tem. Nós temos uma meta que o prefeito Rogério Santos vem perseguindo, e esse ano a gente consegue atingir, que é 75% da oferta em período integral. Então, para isso, a gente precisa fazer aquisição de novos prédios. A meta do Plano Nacional de Educação, ela fala em 25% da oferta, e desses 25%, 50% dos alunos. Então, a gente já passou a meta 6 do Plano Nacional, a gente vem com 75%, e o público-alvo maior são os alunos da educação infantil. Os nossos alunos da primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, eles todos estão em período integral. Educação infantil também, aonde não é período integral é híbrido, até por uma questão de adesão dos pais, mas são pouquíssimas escolas. Ensino Fundamental 1, aonde eu não tenho um integral, eu tenho a jornada ampliada, eu tenho 14 núcleos, a mesma coisa no Fundamental 2. E aproveitar esse espaço para falar para os pais, porque a nossa maior dificuldade é a adesão ao período integral dos alunos dos anos finais do Fundamental 2. Eles têm uma ideia de que eles vão estar o tempo inteiro na escola, porque são 10 horas, né? Eu brinco, falo que é um semi-sequestro, porque não é fácil você cair no interesse desses pré-adolescentes durante tanto tempo. Mas aquilo que é oferecido é do interesse deles. Exato. Então, tirar essa imagem de que vai ficar o dia inteiro na escola, mas vai ficar o dia inteiro na escola, sim, de uma forma muito produtiva, de uma forma muito bacana. Agora, o emissário também faz parte da nossa jornada ampliada. No emissário, a gente oferece o surf, o skate, o inglês. São atividades que vai ao encontro dessa faixa etária. Convive com a natureza. Quer coisa melhor? Praia, né? O beach tênis, Exato. o badminton, tem muita coisa boa acontecendo para essa faixa etária. Então, o nosso convencimento é maior para essa faixa etária. E a gente precisa fazer como você mesmo colocou, né? Para que estar na rua se você pode estar dentro do ambiente escolar? E essas oficinas fazendo com que a gente faça uma complementação das aprendizagens. Sim. E como o doutor Emílio colocou aqui também, né, é fundamental esse aprender a conviver. Se nós queremos pessoas preparadas para um campo de trabalho futuro, essa convivência, essa inteligência emocional, socioemocional, ela é importante, não só a questão da escolarização. E quanto mais cedo essa integração, por mais tempo com pessoas, desenvolve o cidadão. E o aprender a conhecer, né? Exato. Dentro dos pilares da educação, a conviver, o maker, né? Que é a mão na massa. Sim. Então, a gente precisa fazer, principalmente depois da pandemia, viu? Exato. Que esses nossos alunos ficaram muito tempo longe de convivência. Então, precisa haver a gente precisa ofertar essa oportunidade para que a gente tenha futuros, né? Cidadãos com projeto de vida. E quando a gente oferece várias oficinas, você passa a ter e dá a eles a descoberta de dons, de competências, de habilidades futuras. Né? Aquele aluno que tem a aptidão esportiva, cultural, a parte da tecnologia, que é tão importante hoje também. Então, essa vivência ela é muito importante. A própria condução, né, Emílio, desses primeiros passos que a secretária foi, claro que ela comentou, de um lado positivo, né? O sequestro, quando é utilizada a palavra, mas é o sequestro positivo, o sequestro que você vai tirar a sua criança das ruas, porque, infelizmente, o crime, ele adota, o crime, ele recruta.
E dentro de uma escola não vai acontecer isso. Quando você fala também na questão da carga horária ali, e não vai ficar desde que você entrou até sair estudando, Claro que não. ninguém aguenta. Você vai ter várias atividades que a secretária citou, e mais, alimentado, se houver alguma intercorrência de saúde, observado. Então, Encaminhado. Encaminhado. Fundo Os pais vão ter uma Isso. tranquilidade. O Emílio, a gente está vivendo uma fase que, depois da pandemia, surgiu uma nova categoria de jovens no Brasil que eu abomino, que é a categoria nem. Nem estuda, nem trabalha, nem quer... Não vou falar aquilo, mas você sabe o que eu estou pensando, né? E aí os pais falam assim, o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar. Não posso com ele. Exato. E aí, pai e mãe que não consegue controlar o filho, já sabe o resultado. Então, por exemplo, você tem uma filha, você tem a sua filha que ela, por si só, decidiu, falou, pai, eu quero ser veterinária de animais pequenos, como boi, vaca, né? Então, é uma coisa. Mas ela quis entender que aquilo era para a vida dela. Agora, nem todo pai tem essa felicidade. Tem filho que o pai fala, e aí, levanta, vamos lá. Ah, não quero estudar, não quero trabalhar. Se os pais não tiverem ali uma força muito forte, e aí também tem a esfera de onde você vive. Santos, nesse ponto, é uma cidade positiva. A gente sabe que existem municípios no Brasil que não têm uma rede. Não é porque o prefeito não quer, porque não tem recurso. Não é porque a secretária não quer, o secretário não quer, porque não tem recurso. Então, precisa achar esse recurso e ele não vem fácil. Brasília, então, agora está pensando em dar menos recursos e tirar os recursos municipais, né? Então, isso é muito importante, Emílio, para que nós possamos ter mais advogados, mais médicos. Mesmo assim, tem um outro olhar que a gente tem que focar, eu vou perguntar depois para a secretária com a visão dela, a formação técnica. Dá a impressão que a formação técnica no Brasil não serve para nada. É a primeira porta para entrar no mercado de trabalho. Não é, Emílio? É a primeira. Eu fiz curso técnico, estudei no Escolástica Rosa. Olha aí. Né? Sou técnico em desenho mecânico. FATEC? Não, ETEC? ainda era. O Escolástica Rosa ainda era a escola estadual. Não existiam, né? E me formei, não me arrependo, me deu uma base. Não é? Naquela época, há muito tempo atrás, né? Eu me formei e fui trabalhar numa grande indústria de Cubatão, que era... Você era bom desenhista ou pensou depois em virar advogado para se defender? Não, eu gosto muito e era bom... É desenho técnico. Olha né? aí, Não bacana. É desenho, sim. Mas a gente aprende e sai com uma profissão. Abre um norte, né? Muito, abre... E você já tem uma perspectiva diferente da vida, porque os professores te dão essa coisa... do profissional, sim. Naquela época levavam, acredito que hoje também, as indústrias para conhecer, para verificar se realmente era aquilo que você queria. Então é importante. E a escola integral, na fase que a secretária falou, eu acho fantástico. E que tem muitas atividades para despertar, né? O que é aquilo já de pronto, o que é aquilo que ele gosta, que ele se identifica, né? Vivenciar, para ver se aquilo, é porque a gente tem quando criança, eu quero ser isso. Aí, de repente, você encontra outro caminho, e é importante que o sistema educacional... E hoje a gente tem um leque muito grande, né? Eu costumo dizer, né, secretária, até para a Palmira, a dona Soraya, a dona Rita, lá da Zona Noroeste, que sempre mandam um bom dia para nós e pediam, leve a secretária de Educação para falar um pouco disso. A cidade adquiriu várias áreas, a gente vai ter novas escolas, Zona Noroeste, Conselheiro Nébias, Ana Costa, na Aparecida, quando a gente fala em uma extensão, em uma ampliação para o André das 1 e 2, um apoio que vai ter também naquela área. Então, quando a gente fala em nortear a cidade, basicamente com educação, a gente está pensando num futuro melhor. A gente... Santos é uma cidade que está envelhecendo, tem uma população que daqui a pouco, se já não é metade, pertence à classe dos idosos. Mas nós temos as nossas crianças, precisamos priorizar. Como é que está esse planejamento, secretária, para todas essas áreas? Nós daqui a pouco vamos começar, como a senhora bem disse, né? Um novo ano. Tem gente perguntando aqui, a Madalena, que é do Gonzaga, como é que ficou? Daqui a pouco a secretária vai responder, viu, Madalena? Fica brava, não. Em relação ao colégio ali, da Rua Goiás, ao Papa ali, João Papa Sobrinho, né, que fica ali, como é que foi aquela questão? Tudo a gente vai comentar, mas desses novos, né, essas áreas adquiridas, essas novas escolas, nunca esquecendo o que já existe, né, mas fortalecendo essa gama de escolas, quer dizer, dando mais opções de escolas em toda a cidade. Deixa eu só voltar. Pois não. A palavra de ordem é parceria, né? Sim. Então, hoje, na UME 28 de fevereiro, no Sabuó, nós já temos, no período noturno, além da EJA,
a gente tem a ETEC, em parceria com a Fundação Paula Souza, com o Governo do Estado. Agora, nesse complexo educacional que vai ser inaugurado no aniversário da cidade, que é a UME José Carlos de Azevedo Júnior, nós vamos ter um braço da FATEC, a Univesp, salas do ensino médio, tudo em parceria com o Governo do Estado. Ótimo. Para que aqueles estudantes possam permanecer no seu território, porque, às vezes, o horário de trabalho é puxado. Sim. Então, eles estando num local de fácil acesso, mais oportunidades de avançar na sua possível, né, complementação de estudos e o que o doutor Emílio falou aqui, né, a entrada para o mercado de trabalho, né, uma formação técnica. E hoje a gente precisa disso. Quantas pessoas não reclamam? Exato. Que hoje não tem marceneiro, que hoje a parte da construção civil a gente não tem bons profissionais. Então, a gente precisa, sim, dessa parceria e oferecer essas oportunidades. Então, lá no Jardim São Manuel, também a gente vai ter, como no Sabuó, essa parceria com o Governo do Estado para que essas pessoas possam ter essas oportunidades. Em relação às nossas aquisições, a gente vem agora, no começo desse ano, com o antigo Novo Tempo, que agora é o Florestan 1. Por que é Florestan 1? Fundamental 1 em período integral, e aonde já era o Florestan 2 integral do 6º ao 9º ano. Nós não temos a competência nem do ensino médio e nem da parte profissionalizante. Pois né? não. Então, o município vai até o Fundamental 2 e a EJA, Educação de Jovens e Adultos, ciclo 1, ciclo 2 também. E, como eu falei anteriormente, a nossa meta é chegar aos 75% de oferta, de adesão ao período integral. Para isso, a gente precisa de uma organização, novos prédios, novos espaços, para que essa oferta seja interessante, que a gente possa fazer com que esses pais, que os nossos alunos, façam adesão, gostem e se beneficiem. É porque a cidade futuramente vai se beneficiar desse aluno que vai ser a nossa futura geração. A gente precisa disso. A educação, ela permeia a questão da segurança, porque quando você dá essa oportunidade, você não perde para a marginalidade. Exato. A gente já falou disso também. Exato. Então, é uma meta do prefeito, como eu também falei anteriormente, que visa uma sociedade, uma cidade mais igualitária, com mais oportunidades a todos. Né? É uma sociedade que precisa desse olhar, da qualidade. Quando a educação é de qualidade, você consegue melhorar a parte da economia, não é isso que a gente estava falando também? Sem dúvida. E eu acho que alguém te perguntou da João Papa. Exato, na Rua O ano Goiás. passado, a gente teve um problema sério com a questão da água. Então, a gente teve que suspender as aulas, mas a gente não teve nenhum dano pedagógico para esses alunos. Porque a gente teve plantão de dúvidas, os professores ficaram em comunicação com os alunos, a gente teve um intensivão nessa volta. E o que aconteceu? Olha, até hoje, eu não sou da área, eu não sou técnica, né? Mas foi um problema que a água apresentou. O Instituto Adolfo Lutz fez várias provas, e enquanto não vinha esse resultado, que é moroso, essa análise é morosa, a gente não tinha o aval da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, para voltar. Então, a gente foi fazendo prova, contra prova, até que isso fosse possível. Agora, o que causou isso? Problema na caixa d'água? Eu não tenho certeza se foi isso. Foi problema da Sabesp? Também não posso afirmar. O importante é que a escola foi inteirinha higienizada, a limpeza da caixa d'água aconteceu 3 vezes, por causa da prova, da contraprova, da terceira amostra, e hoje a gente tem uma segurança muito grande. E é importante isso, né? Você tem... Lá é uma escola em período integral. Exato. Os alunos ficam 10 horas dentro daquele ambiente. Não só os alunos, como os nossos profissionais da educação. Então, a gente precisa, com toda certeza, ter segurança em relação a tudo isso, e principalmente a segurança alimentar. Né? Se desconfiou da alimentação. Exato. Mas isso já foi descartado logo de cara, porque foi feita a amostra dos alimentos, dos gêneros alimentícios, e deu negativo, graças a Deus. Eu conversava com um profissional, ele dizia exatamente o que a secretária comentou, Emílio, em relação, quando você faz avaliações e verificações na água, são utilizadas várias matérias-primas como os reagentes, né? Então, às vezes, ele não reage naquele momento, ele leva algum período para se manifestar,
criando ali micropartículas. Então, a água, possivelmente 99% tenha sido ali, mas aí você precisa averiguar o porquê. Porque tem uma origem, a distribuição, a armazenagem, o que aconteceu com isso. Mas prontamente houve aí a manifestação da prefeitura, a própria Sabesp foi envolvida. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária, exatamente. Aí se colocou um instituto de porte e de confiabilidade, Adolfo Lutz, para fazer as análises. Então, quer dizer, para 2024, nenhum problema, tranquilo as mães ali, é uma região bastante habitada, e a gente percebe que a escola tem um grande fluxo. E então, é importante falar do cronograma. Existe um cronograma de limpeza de caixa d'água, de caixa de gordura, e esse cronograma ele estava atualizado. Atualizado. Então, que é a manutenção que ocorre em todos os próprios, né? Todas as escolas da cidade têm essa manutenção, para que não seja ali, não fique nenhuma dúvida. Fiscalização, né? Sim, que é tão importante. Então, algo ocorreu, sim, mas está se estudando o que aconteceu, aproveitou-se esse período dessa parada em relação a isso para providenciar toda a higienização de todos os pontos de acesso dessa água, armazenagem, entrada, avaliação de tudo, para que tenha-se total segurança para a volta dessas crianças, né? E não só das crianças, mas dos funcionários. Os profissionais, todos né, foram acometidos por isso, não foi exclusivo para aluno, não. Então, que isso tenha sido providenciado. O Emílio, quando a gente fala em investimentos em educação, a gente percebe que o Brasil é um país que ainda engatinha muito, né? Quando a gente fala na formação de professores, eu me recordo de criança, como diz o Maurício Franco, né, Virginia, a gente que está deixando de ser jovem um pouco mais tempo, né? E a gente vai lembrando que tinha aquela empolgação das crianças, assim, via, poxa, eu quero ser professora, eu quero ser professor. Hoje, quando a gente fala em lecionar, em ser professor e dar aula, muita gente torce o nariz. Está faltando fundamentalmente o que, na sua visão, para que esse apoio aconteça? Eu vejo muita importância, e aí eu discuto muito essa questão, num país de dimensões continentais como o Brasil, muitas responsabilidades são jogadas para os municípios. Os estados propriamente tem jogado muita coisa para os municípios, o governo federal principalmente. O governo federal tem aí a grande... a sua atenuante é arrecadar. Ele arrecada e quer que os municípios se virem, né? Quando a gente vê, por exemplo, eu comentava até a respeito da sua filha, estuda no interior de São Paulo, existe um modelo de educação que é um modelo de faculdade municipalizada, é isso, Emílio? Isso, onde ela está estudando, é uma faculdade, uma autarquia municipal, ela pertence à prefeitura, a faculdade é paga, não é gratuita, não é? Mas o sistema lá dessa cidade, né, Adamantina, existe a Unify por lá, é uma grande universidade da região. Tem ótimas referências, né? Adamantina é um polo naquela região lá do oeste, né? Da região oeste de São Paulo. E lá funciona dessa forma, é uma faculdade municipal, foi criada há muito tempo e tem uma estrutura fabulosa, são 4, 5 campos, vários cursos, alguns são referência como veterinária, por exemplo, medicina na região, segundo me disse a minha filha, vem pessoas ali, Mato Grosso, porque é próximo, muito próximo, ali do centro-oeste, pessoas do sul, e também da região de São Paulo, né? A cidade, inclusive, é um grande dormitório para universitários. O que mais se constrói por lá são kitnets, né? A gente chama aqui de apartamentos, mas são casas, kitnets, para abrigar os universitários. E eles moram lá pela cidade inteira. São muitos. Secretário, o modelo para a nossa cidade é um modelo diferente. A gente tem a educação básica, ensino fundamental, mas a gente vai nessa situação. Quando a gente fala na formação universitária, Santos é uma cidade que tem várias universidades, mas qual é a sua visão, já há um bom tempo na função como secretária, com certeza adquiriu muita experiência, cada dia que passa a gente evolui e aprende mais. Santos está no caminho certo em relação à educação desde o princípio, onde aquela mãe tem que começar a trabalhar, ficou os primeiros anos do nascimento daquela criança, falou, agora eu preciso voltar ao mercado de trabalho, eu preciso entregar essa criança com garantia, né? E é o que o Santos está pregoando, que é o início da vida escolar dessa criança, desde a mais tenra idade, quando a gente fala... Desde 4 meses. Eu ia falar agora, de meses, né? A 5 anos de idade, por exemplo, quando a mãe, muitas optam por 5 anos, mas muitas com meses, elas têm que trabalhar. 4 anos já é ensino obrigatório. Exato, já é obrigatório. Como é que a senhora mensura esse trabalho todo que o Santos faz? A gente falou de equipamento, agora, como currículo, como observância, como o que a gente quer lá na ponta final para esses nossos alunos? Bom, eu sou suspeita para falar, né?
mas sou professora com muito orgulho, sou professora de carreira e a gente falou agora, né, o doutor Emílio também falou da questão do profissional, né? Por que o professor hoje não é uma carreira atrativa? A gente precisa desconstruir e mudar o status da profissão, né? Os próprios pais não querem que os filhos sigam essa carreira. Ah, quero ser professor. Não, pelo amor de Deus. Exato. É agressão, é a questão financeira. A gente precisa mudar, a gente precisa reconstruir o status da carreira de professor, como acontece em países de primeiro mundo. A gente fala sempre do Japão, né? Sim. Que o professor é reverenciado. Coreia então, do Sul. Coreia do Sul, aonde houve essa mudança, né? Essa mudada de chave. Me permita, a senhora tocou 2 exemplos positivíssimos que foram transformados pela educação. Isso. Grandes potências hoje, Exemplos né? maravilhosos. Então, a gente precisa, a nível... a gente está falando da nossa cidade, né? Estou falando também a nível nacional. Né? A gente precisa que os nossos governantes, os nossos políticos, passem a valorizar a carreira do professor, né? Dos nossos mestres. E nós temos na nossa rede municipal excelentes professores, gestores. Eu falei, eu sou suspeita, mas a nossa educação infantil, principalmente a primeira infância, que é de 0 a 3, ela é muito bem planejada, as nossas escolas são de excelência. As pessoas ainda falam parquinho, né? Não é parquinho, é uma unidade municipal de educação. Exato. Mas com casa da boneca, algumas com piscina, um espaço muito bom de sala de aula, espaços brincantes, ao ar livre, coisas que muitas escolas particulares não têm. Então, a gente tem uma qualidade muito boa em relação à educação infantil, um planejamento, técnicos. A mesma coisa eu falo do Fundamental 1, do Fundamental 2. A gente assume uma fragilidade, sim, a partir do ensino fundamental 2, que é a questão de um afastamento muito grande do professor. E isso também, politicamente, a gente precisa se debruçar e ter mudanças no nosso sistema. Eu vou colocar na prática para vocês entenderem. Eu, Cristina, professora de matemática ou de língua portuguesa, eu estou pegando os conteúdos estruturantes, né, que é avaliado, inclusive, pelo IDEB. Se eu me ausento, eu sou professora de língua portuguesa, vem o Emílio me substituir, mas não necessariamente ser professor de língua portuguesa. Ele pode ser de arte, de geografia, de educação física, enfim. Até que esse professor volte, esse aluno, durante 30 dias, ele não tem a continuidade desse conteúdo. Por quê? Porque a nossa lei permite, o nosso estatuto permite. Então, essa é a grande diferença do município para a rede particular. Então, isso, na minha opinião, na opinião da Cristina, professora, coordenadora pedagógica, há pouco tempo diretora de uma unidade escolar, mãe, isso é agravante, a gente precisa mudar. Eu gostaria muito que os nossos vereadores pudessem olhar com mais atenção essa questão. Isso causa uma lacuna pedagógica, uma defasagem, porque o diretor da escola, o coordenador pedagógico, ele tem que estar muito atento para que essa substituição não prejudique esses alunos, principalmente nos conteúdos estruturantes que são avaliados. E hoje o nosso repasse, o nosso recurso, ele depende dos nossos indicadores. Sim. E eu acredito que é justo. Tem um lado que não é tão justo, mas é justo. Então, o governo federal, o governo estadual falou, ok, eu te faço o repasse, mas me mostra que esse recurso está dando resultado e está sendo bem utilizado. Então, nós temos indicadores, que é a afluência leitora no 2º ano do Fundamental 1, o SARESP, o SAEB, às vezes é 5º e 9º ano, às vezes é 7º e 9º ano, enfim. A gente passa por indicadores, por avaliações, para saber se o município recebe esse recurso e dá o resultado esperado. Ora, para que eu possa dar esse resultado esperado, eu preciso de uma formação de professores. Exatamente. E a gente tem uma coordenadoria de formação. Aqui fica o meu elogio para aquelas meninas que são maravilhosas. Agora, em janeiro, está todo mundo trabalhando para que essa formação comece em fevereiro. Vários programas, secretária. Inclusive, eu cito um exemplo aqui agora, o Programa de Auxílio Financeiro Educador Conectado.
Esse é um exemplo, mas tem vários outros. Tem vários outros, mestre-aluno. Exato. São vários. Valorizando o profissional. Valorizando que se mantém atualizado, que tem amor, né? Pelo magistério, porque é um dom, viu? E as pessoas me criticam muito. Que dom nada, não é missão, mas tem que ter. Você tem que ter, porque a tua responsabilidade, quando você assume uma sala de aula, é muito grande. Porque podia ser teu filho, podia ser teu sobrinho, podia ser uma pessoa querida sua, e ali você está para dar o seu melhor. Fazer com que aquele aluno tenha condições de prosseguir os estudos de modo satisfatório, e não empurrar com a barriga. Porque tem professor, isso é uma crítica geral e não ao nosso município. Eu não estou falando do professor municipal, como eu disse antes, eu tenho pessoas maravilhosas, e graças a Deus é a grande maioria. Mas aquele professor que não dá aula, ele vende aula. Ele ganha, vai lá, vende a aula dele e vai embora. Então, a gente precisa desse professor que se preocupa com o aluno. Sim. Porque a questão da remuneração, do recurso, ela vai além da Secretaria de Educação. Vai para a Secretaria de Gestão, vai para a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que a gente fala muito, eu bato muito nessa tecla, se eu não tivesse tantos professores afastados, a gente teria uma condição melhor de salário. Só que, às vezes, agora vou falar como diretora que eu estava na UME Avelino da Paz Vieira. Teve um ano que eu tive 6 professores de língua portuguesa. 6 para o mesmo ano, um 6º ano. É muita coisa. Olha o prejuízo para esses alunos. Sem porque dúvida. Esse vínculo é muito importante. Sim. Ele faz com que o aluno tenha uma ligação tão grande com esse professor que isso dá resultado pedagógico. Exato. E quando não tem, também dá prejuízo. Exato, né? exato. Então, se a gente não tivesse tantos professores afastados, a gente teria uma condição melhor. E o que a gente vem colocando na nossa rede, de 2 anos para cá, a bidocência é o 2º professor em sala de aula. Porque já existia, potencializou depois da pandemia. Mas dentro de uma sala de aula, você tem vários níveis de proficiência. Sim. Você tem aquele aluno que acompanha, Exato. aquele que só falta um empurrãozinho, aquele com mais dificuldade e aquele que está totalmente fora do contexto. Isso desgasta muito o professor. Então, a gente vem com o PEA, que é o Projeto Estratégico de Ação, e com o bidocente, que são professores, a gente chama de PT, professor temporário, para que esse professor regente de sala tenha esse apoio e se afaste menos, né? E a gente vem planejando aí outras coisas para que a gente valorize esse professor, que ele não se afaste, que ele possa dar continuidade durante o ano inteiro, ter esse vínculo, porque todo mundo ganha com isso, né? A gente percebe, Emílio, eu até deixa eu mandar um abraço especial aqui ao secretário do município de Santos, Adriano Leocádio. Toda vez que ele vem aqui, ele sempre fala, eu sou sabatinado, mas a intenção é essa mesmo, para que a gente possa, como muito bem colocou a secretária, a gente sabe que o município tem lá os seus recursos, Santos é uma cidade, nesse ponto, até privilegiada, né, por conta da arrecadação, mas em todo o dinheiro do mundo dá conta das contas, tem que pagar, e aí você tem que sempre fazer. Agora, a gente percebe que falta uma política nacional, como a secretária mesmo colocou, para que a gente pudesse, níveis federal, estadual e vir para o municipal. Então, muitas vezes, o município não tem aquela arrecadação, não tem aquele recurso para a educação, ele depende de suplementação. Vem dinheiro federal ou alguma coisa do Estado para as unidades do Estado, e não para as unidades municipais. Quando a gente pega uma classe política, muitas vezes, não tão bem preparada, quando a gente fala da profissão, eu sempre vou recordar daquele filme Mestre com Carinho, né? É bacana você ter a formação, você sai e você vê aquele quadro de professores que eles são para o resto da vida. Poxa, aquela professora foi uma professora de português quando eu tinha tal idade, aquele foi uma professora de matemática. A coisa mais gostosa é receber um abraço do teu aluno. Exato, exato. Que te encontra na rua depois de um tempo e fala, você fez a diferença na minha vida? Gente, não existe coisa melhor que falar, isso. Eu recentemente até... pareceu uma coisa um pouco meio piegas, né? Mas eu assisti um programa, olha que faz tempo que eu não assisto, mas do Serginho Grossman. E aí vários artistas estavam lá e levaram vários mestres, vários professores. Não sei se vocês viram a alegria dos professores, os meninos lá, o pessoal dos Titãs. Foi minha professora, foi minha professora. Olha que legal isso. Com muita idade, esse pessoal com os olhos marejados, dizendo, caramba, eles lembram da gente. Aí eles dizem, claro que a gente lembra,
vocês foram fundamentais para a formação, não apenas da formação acadêmica aqui, mas do intelectual. O professor falou assim, lembra que o professor senhor falava para mim ler os livros? E aí muitas músicas surgem o quê? Da leitura, de uma boa interpretação, de buscar o tema. Hoje você vê músicas absurdas que não tem pesquisa nenhuma, né, Virginia? A gente vê, infelizmente, agora a educação forja isso. Agora, Emílio, essa política de educação, vocês, por exemplo, a sua classe, a OAB, tem toda uma preocupação, por exemplo, da formação. A gente percebe que hoje, a cada momento, você fala assim, olha, temos que fazer o exame de ordem, o exame da OAB. Muita gente vai e não passa. E é o requisito principal para você ter aí a sua carreira fundamentado no quê? Num bom conhecimento jurídico, uma boa estrutura para que você possa ser ali um grande advogado e atender os seus clientes. Então, isso passa por uma formação. A gente vê hoje um grande número, por exemplo, no Brasil, de faculdades. O Brasil tem faculdade assim para todo lado. E a gente percebe que o MEC mesmo está preocupado e vários órgãos ligados a isso, a qualidade desse ensino. A secretária mencionou aqui os tipos de alunos, né, que existem, aquele que não está preocupado com nada, e esse aluno vai chegar lá, se não houver, né, um cuidado, essa né, duas pessoas ali auxiliando na formação. Eu vou contar um exemplo. Quando eu fiz faculdade, na minha sala de aula existiam pessoas que não sabiam escrever. Numa profissão, né, escolheram, não importa, o direito vive da palavra escrita, falada, é preciso se expressar de forma correta e escrever de uma forma clara para que a mensagem chegue... Se faça entender, né? Se faça entender, porque você vai defender a vida das pessoas, a propriedade e a liberdade das pessoas. Sim. Então, se você for uma pessoa que tem uma formação ruim, isso não vai dar muito certo. Você mencionou aí o exame da ordem. Eu penso que todas as profissões deveriam ter essa importância desse exame, porque dos candidatos que se inscrevem no exame, se eu não me engano, são 2 exames por ano, somente 20% são aprovados. E faculdades de direito no Brasil é uma enormidade, uma quantidade imensa de pessoas que se formam em direito. Porém, no exame da ordem, que é um concurso muito forte, sim, né, ele exige bastante, apenas 20% conseguem exercer a profissão, receber a carteira da ordem. Né? Tem outras profissões, porque o direito, o aluno se forma em bacharel, em direito. Só isso, em ciências jurídicas. Sim. Não é uma profissão que você consiga exercer, eu sou bacharel, vou exercer minha profissão. Hoje existe até os paralegais e tudo mais, né? Mas você, para ser advogado, delegado, promotor, ou só nos principais, e juiz, é preciso prestar um concurso. E os concursos são difíceis. Sim. Os concursos da magistratura são 4 fases, da OAB são 2 fases, e é preciso ter um suporte. E eu achei assim impressionante que vários alunos, não eram poucos, tinham dificuldade de escrever. E o saber jurídico é fundamental. Alguns professores têm aquele hábito de ditar e tal, cada um tem seu método de ensino, e a pessoa não conseguia acompanhar, ela desistia. E ao longo do curso, primeiro, segundo ano, essas pessoas foram embora. Não consegue acompanhar, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Não então, a formação, só concluindo, sim, a formação é muito importante no ensino total, né? Fundamental, para que elas cheguem lá ao final, pelo menos sabendo ler e escrever. Não, você falou isso, eu não vou citar o nome dos médicos que aqui, a Virginia sabe de alguns que já sentaram aqui à mesa, mas nós tivemos até isso na prática. Minha mãe esteve internada na UTI recentemente, no ano passado, e conversando com o médico, ele dizia assim, alguns alunos de residência chegam aqui e você vê alguns casos que o paciente necessita ser, naquele momento, medicado através de uma injeção, e esse aluno de residência fala, mas eu não sei aplicar uma injeção. Mas peraí, como é que você está fazendo residência e não sabe? Porque não me ensinaram, eu não tive a capacidade de entender como fazer. E aí esses médicos, eu tive alguns médicos fantásticos, Santos tem médicos muito bons, viu, gente? Muita gente... Eu não sou contra quem vai a São Paulo, tudo bem, quem vai a São Paulo tem grandes hospitais, grandes profissionais, mas também para avaliar, tem muitos médicos que atendem em São Paulo que são aqui de Santos, né? E eu conversava com 2 em especial, e teve um caso de uma pessoa passando mal, né, infartando, e essa pessoa na emergência da residência falou assim, o médico, você tem que aplicar a injeção,
você tem ali, no caso de AVC, alguns momentos para você aplicar e manter as pessoas estabilizadas. E esse médico não sabia nem como aplicar a injeção. E ele falou, então eu aplico, e falou, preste atenção, a partir de agora a sua residência vai começar, se você não fez até agora. Então, fundamentalmente, o que o médico até dizia? Lá atrás, na educação dele, ele nunca foi perceptivo, ele nunca se integrou aquilo, sabe? Quando o professor de matemática, o aluno que pega fácil, maravilha, mas aquele que tem dificuldade, chegar para o professor, desculpa, eu não estou conseguindo entender. E é o que a secretária falou, né, secretária? Professor com atenção, ensinar individualmente, atender, porque acredito que isso não aconteça em Santos, mas tem muitos locais do país que você tem uma sala com 45, quase 50 alunos, não tem aqui. Como é que um professor se vira com tantos alunos, secretário? Fica difícil, né? Quase impossível. Fica bem complicado. E hoje você tocou num assunto que é importante. A gente vem trabalhando para diminuir o nosso número de alunos em sala de aula. Foi uma mudança que nós começamos a fazer nas escolas da Ponta da Praia, o Pedro II, Maria Luísa, a gente mudou a modalidade de ensino para diminuir o número de alunos em sala de aula, para que esse professor tenha menos desgaste. A gente volta a falar na questão do professor, da preocupação com a saúde desse professor, diminuir o número de alunos, você vai ter uma qualidade melhor. Não tem dúvida. Didática, né? Não tem dúvida, para todo mundo. Eu vou para o intervalo, às 9h38, depois eu tenho mais um recado para você que vai para a praia levar a garotada, mas, Paulo, você que fez a pergunta aí do Jardim Piratininga, a secretária não falou nesse programa, mas com certeza, eu até anotei, né, você havia comentado antes, em relação, existe sim uma aquisição para o bairro do Piratininga, um terreno bem próximo à UME Luiz Alca, que tem uma demanda reprimida de educação infantil. Então, a ideia é essa, eu até anotei, se eu estiver errado, pode me corrigir. É um terreno retangular, pelas ruas Rua dos Portugueses, Marco Antônio Rodrigues, Coronel João Jorge e Rua J. É isso mesmo, é bem próximo à Policlínica e à UME Luiz Alca. E a gente tem uma demanda reprimida ali na oferta da educação infantil. Então, a ideia é, a gente começou a planejar... Essa era a pergunta dele, a questão infantil, se tem um olhar para essa faixa. Então, o nosso planejamento hoje é fazer com que essa nova unidade atenda à educação infantil e o Fundamental 1 e a José da Costa, que é a escola que hoje que atende essa modalidade Fundamental 1 e 2, fique só com o Fundamental 2 e a oferta de período integral. Isso está fechado? Não, está em estudo. Está em planejamento levar para essa região também adesão ao período integral. Importante frisar. Depois a gente fala também da homenagem que nós vamos fazer. Nós não, sou eu para fazer homenagem a alguém, humildemente, mas vai ter homenagem ao nosso querido Rei Pelé também, na cidade, vale lembrar também, né? Escola Marza. E parabenizar a cidade de Santos aqui, porque eu fui tomar, né, Virginia, a gente tomou uma vacina na gripe, aí a enfermeira, lá, o pessoal que trabalha, eu assim, até se espantou, porque eu fiquei triste, viu, Emílio? Quando a cidade oferece vacinação para gripe, não estou falando nem da dengue, para gripe, as pessoas não vão procurar. Então, você tem ali uma farta quantidade de vacinas, as pessoas... Eu já tomei. Então, e é assim, não é, é só coisa para velho. Primeiro que velho é móvel, carro é imóvel, é idoso, tá? Mas não é só idoso que toma. Não, lê do engano seu. Todos nós, passando aí, devemos tomar a vacina. A Carol não tomou? Carol, vou puxar suas orelhas, hein, Carol? Até porque, eu falo aqui, tem municípios no Brasil que o prefeito reza de joelhos para o Ministério da Saúde atender, para a Secretaria Estadual ajudar. E nós aqui temos em quantidade pontos para essa vacinação. E olha, eu vou fazer um destaque aqui. Como, né, Virgínia, o pessoal nos pontos de atendimento, eles são solícitos, atende com educação, até brinca. Eu lembro que uma vez, que braço o senhor quer tomar, moço? Qualquer um quiser dar nos dois, pode dar que eu tomo agora, né? E eles brincam, tá vendo? Alguém quer tomar duas, o pessoal não quer, E a vacina, ela perde a validade, gente. A prefeitura tem a responsabilidade de não deixar essas vacinas vencer. Então, vamos procurar, vamos ajudar. E a cidade de Santos superou a meta nacional de vacinação contra HPV. Na volta do intervalo, a gente vai falar sobre isso. Que muitas mães mandaram do programa, lembra? Me esculhambaram até quando eu defendi aquilo. Não, mas é um absurdo. Minha filha não é isso. Ninguém falou que a sua filha é isso ou aquilo. É prevenção. Exatamente. E a prevenção não entra na condição financeira, o bairro que você mora, não.
É na visão que você tem que ter do que você pode e não deve fazer. A gente vai a um rápido intervalo e a gente volta já, falando de outros assuntos também aqui no programa para finalizar. Vamos ao intervalo, Virgínia? Vamos lá. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 9h46, parte final do programa, e aquele sempre recado importante, né? Criança mais segura, praia, verão é sinal de praia lotada? Santos está bem cheia, e para manter a segurança e o bem-estar da criançada, vamos conferir algumas possibilidades aí que a gente vai dar para você de cuidados? Então vamos lá, evite exposição ao sol entre 10 e 16 horas. E é importante mesmo, porque essa hora é a hora que o sol pega, queima, e a gente sabe da incidência de câncer de pele. Então, nem protetor solar só vai evitar. Para as crianças, altura segura na água, que é aquela história que o Emílio falou, o máximo no umbigo. Água no umbigo, sinal de perigo. Então,
Essa é a altura máxima. Vista as crianças com roupas chamativas para facilitar a visualização. É que a gente fala, roupa colorida, que ela vai destacar ali, que você vai vir e observar no meio da multidão, né? E aí o que acontece? Quer saber mais dessas informações? santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. A sua diversão é a nossa praia, a Prefeitura de Santos. E lembrando também uma dica que foi dada aqui na última sexta-feira por alguns ouvintes. Tem criança que está se perdendo aqui na Praia de Santos, então todo mundo bate palma, do canal 3 ao canal 4. Não, gente. Bater palma é o seguinte, onde essa criança apareceu, ali em torno dela, as pessoas vão bater palma, porque até os próprios bombeiros e os guardas municipais vão poder auxiliar. Agora, a criança perdida, se todo mundo bater palma, desnorteia para achar essa criança. Então, é só onde ele está, viu, gente? Eu sei que todo mundo quer ajudar, mas, ó, bater palma onde ela está. A criança foi encontrada, aquele entorno dela bate palma, chamando a atenção de todos nós, estamos na praia das autoridades. Que outro dia aí uma criança se perdeu, fui do canal ao outro batendo palma. Nem os guardas municipais conseguiu achar. Então, as pessoas querem ajudar, mas com parcimônia, só o entorno dela, onde elas estão. E aí a gente vai ajudar bastante também, né? Às 9h48, lembrando, eu falei antes aqui do novo complexo educacional também, que vai receber o nome de Pelé, né? Justa homenagem ao nosso querido Edson Arantes do Nascimento, que vai ser no antigo Colégio Marza, na Avenida Ana Costa. Eu vi o projeto, fiquei, nossa, empolgadíssimo, algo de primeira linha, primeiro mundo, e a gente percebe que essa é uma preocupação, né? Aí tem gente que fala assim, poxa, mas será que vai demorar muito para construir? Olha, a demolição já foi feita, é o primeiro passo, né, secretária, mas acho que então, e acho fundamental, encerrou uma escola, iniciativa privada, como a gente já teve recentemente mais um ali na Carvalho de Mendonça, a fazer o quê? Mas a prefeitura está cumprindo a sua parte, absorvendo, né? E muitas dessas crianças que precisam de escolas vão para a rede pública. Com certeza. A gente tem um planejamento de uma escola de ensino fundamental 1 e 2, onde era o antigo Colégio Marza, em período integral. O Edmeia Ladevic, que é do mesmo espaço físico, mantém do 6º ao 9º em período regular, e a unidade Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, inicia do 1º ao 5º e do 6º ao 9º em período integral. Olha só, então há uma previsão de início de obras já agora para esse começo de 2024, Sim. Né? E a entrega está prevista para 15 meses. 15 meses, quer dizer, não é uma construção tão devagar e demorada assim, não. 15 meses passa muito rápido. E, com certeza, a gente tem vários equipamentos de Santos já estão em construção, claro que cada um na sua etapa quando início, e é bastante importante finalizar isso e as pessoas entenderem, né? Secretária, a cidade de Santos superou a meta nacional, eu estava vendo outro dia o índice, muitas não chegaram nem próximo da metade. Olha que é complicado, a gente falou de vacinação, mas a vacinação contra HPV entre as crianças e adolescentes chegando a 98,35% do público formado por meninas e meninos. E, Emílio, você havia comentado, os meninos, com correção, você falou mesmo, de 9 a 14 anos. O ideal apontado pelo Ministério da Saúde é de 95% da população dessa faixa etária. Santos alcançou, secretária, 98,35%. Com a ajuda do programa Santos Jovem Doutor. A Olha gente aí. não pode deixar de reconhecer Bacana, o trabalho da bacana. Ana Caetano. Meus parabéns a ela e a toda a sua equipe de professores, porque eles fizeram um trabalho em parceria com a Secretaria O começo de foi Saúde. difícil. Claro, todo começo é muito Foi difícil. A conscientização é Exato. muito difícil. Essa parceria com a saúde é por meio do PSE, Programa Saúde na Escola, onde foi divulgado nas escolas a importância, nas reuniões com os pais, da prevenção. A gente trabalha muito com a questão da prevenção. Então, os nossos alunos gravaram vídeos, e isso viralizou entre eles. Eles estão falando na mesma linguagem, né, para os seus pares. E isso foi muito importante. Eu queria pedir a você que eu pudesse voltar aqui nesse programa com Já o está Dr. autorizada. Chau. O Dr. Chau, ele é o nosso parceiro, nosso grande parceiro, com a Faculdade de Medicina da USP. Olha só. E esse programa Santos Jovem Doutor, ele está sendo visto nacionalmente e as pessoas vêm nos procurar para falar desse programa, que ele é tão importante. Hoje hoje ele faz parte do nosso currículo, né? Já é uma política pública, não é mais projeto, é programa. E o que ele faz? Nós fizemos agora, final do ano,
Você lembra a data, Carol? Foi em dezembro agora, nós inauguramos a Estação Ciência na Unicidade de Santos. Foi agora em dezembro, né? Passa tudo tão rápido, mas foi em dezembro. Essa Estação Ciência é isso que eu quero falar. Gostaria de vir aqui com o Dr. Chau para que a gente pudesse falar o que é a Estação Ciência e o que isso vai impactar aquele território local. Porque é a telemedicina abrindo espaço para algumas consultas a nível de todas as enfermidades, inclusive para o pessoal da longevidade. Você acabou de falar do idoso, né? Exato, exato. Então, a gente tem um espaço nessa Estação Ciência que é como se fosse um consultório. Então, você vai fazer a teleconsulta. Ótimo. Mas eu gostaria que quem tem a propriedade vamos fazer. Tudo, que o Dr. Chau pudesse, porque a ideia é passar para outras unidades também. Vamos fazer, sim. Eu vou aproveitar esse finalzinho, viu, Emílio, também. Nós tivemos a oportunidade agora no comecinho do ano, né, Virginia, dar uma descansada rápida, mas passamos por alguns lugares, nós passamos por Blumenau. Eu percebi que Blumenau ficou com um peso nas costas daquele ocorrido, naquela fatídica ação de um maluco que entrou em uma... Não é uma escola, e sim uma escola infantil. Chamam de creche. Né? Exato, eu ia chegar à creche, mas percebi um trauma, percebi uma preocupação da rede de ensino do município e do estado. Inclusive, a gente tem um interlocutor aqui, sempre está com a gente aqui, que é o Bento, que trabalha na secretaria. Ele nos colocou no passado, por uma série de mudanças técnicas que a gente não fez, mas vamos fazer esse ano. Ele elogiou muito a sua participação aqui, secretário. E o Bento, ele é um funcionário de carreira da Secretaria de Educação. Ele nos deixa muito honrado, ele tem uma TV gigante lá, ele acompanha o nosso programa na íntegra, quando não está em campo. E ele falou que o secretário estadual ficou impressionado com a sua fala. Eu fiquei muito lisonjeado, que o Bento, inclusive, havia mandado isso. E eu conversei com várias pessoas em Blumenau, e elas ficaram assoberbadas, tristes. Muitos pais tiraram as crianças dos colégios, das creches, e agora há um trabalho de convencimento nessa volta. Como foi esse trabalho em Santos, que a gente passou um período de muita, mas muita narrativa mentirosa, de muita polêmica na internet. Fake news é um negócio absurdo, né? Eu, Emílio, aqui, né, Emílio? A gente é daquela fase da loira do banheiro. Loira do banheiro. E não passava disso. Entendeu? Então, tinha gente que dizia assim, né? Eu vou no banheiro em casa. Não tinha medo, mas não passava disso. Mas, secretária, parabéns pelo trabalho, que eu sei que a condução não foi fácil. A secretária está aqui, ela foi muito criticada em vários pontos aí por manifestações, mas eu acho que é melhor se manifestar de forma correta e sincera do que se omitir. Com certeza. E a gente teve alguns encaminhamentos na época, graças a Deus aqui em Santos não aconteceu nada além das fake news. Exato. Tinham mães que me pediam para olhar a mochila dos filhos antes de entrar na escola. Eu não posso fazer isso. Eu vou responder por isso. Exato. Eu não posso abrir a mochila de ninguém. Eu não posso fazer. É ao contrário. São os pais que têm que fazer esse trabalho antes. Correto. Né? O botão de alerta, o prefeito tanto divulgou, Exato. não só nas nossas escolas, mas as escolas particulares e estaduais que aderiram também, que pediram para ter nas suas unidades a ronda escolar. Sim. E hoje a gente está aguardando uma parceria com a SESEC, Secretaria de Segurança, com o Del, que eu tenho que agradecer muito todo o apoio dado pela Secretaria de Segurança. É uma verba que vem do governo federal para intensificar, por meio de viaturas, a ronda escolar. Correto. Isso está para chegar. Então, a gente tem todos esses cuidados, formações para isso também. Sim. E a gente tem uma preocupação muito grande. Aí a gente vai cair de novo na saúde mental, né? Correto. E a gente precisa de programas, de projetos, para que isso possa ter um controle. Agora, dizer que a gente tem 100% de segurança, não tem. Mas é o que você falou anteriormente. A gente precisa que a população também nos ajude. Ninguém faz nada sozinho. Não, ninguém faz nada sozinho. É a sociedade se unindo. A gente vai caminhar para o final, só lembrando que o país que era tido como o mais seguro do mundo, entre aspas, que era Israel, veja o que aconteceu, então a gente tem que ter muita reflexão disso, né? E eu só vou pegar a fala da secretária, que foi muito feliz.
tem muita gente que gosta de usar uma palavra chamada transferência, né? Eu transfiro toda a minha responsabilidade para alguém. Então, se não deu certo, eu culpo ela. Se tudo der certo, eu que fui bem. Fica mais fácil. Fica né? mais fácil. Então, os pais não podem terceirizar, né, Emília, essa responsabilidade, né? Quando a gente fala, converse com seus filhos, dialogue. Tem família que fica à mesa do jantar, cada um com o celular na mão, não dá. Dá trabalho, e é necessário. Agora, Emílio, para que você tenha sido um bom filho, tenha se formado um grande pai e ter isso, os pais têm fundamentalmente uma importância. E, muitas vezes, os pais falham em casa e quem acaba fazendo isso é o professor na escola com muita paciência e não ganha para isso. E não é o trabalho dele, mas quantas crianças chegam na escola e aí o professor observa um maltrato, observa uma criança para baixo, uma criança agressiva demais, e aí os pais também muitas vezes não entendem isso. Então tem que haver um trabalho também, a própria OAB, né, Emílio, tem um trabalho que comunga isso, né? A OAB vai à escola. Que a OAB vai à escola, que é tão importante, que eu acho que deveria ser integrada, ter muito mais, aumentar esse trabalho, porque é tão importante, né? A criança ter essa noção, mas principalmente os pais, porque a escola não tem educação. Tem gente que também acha assim, educação, eu mando meu filho na escola para ele ter educação. Não, educação é em casa. Escola aprimora, e escola você vai buscar conhecimento, saber, né? Agora, educação em casa. Isso, muitas vezes, os pais estão deixando de lado. E, se o professor... professor, com perdão da palavra, virou tapete, né? Sabe sexta-feira, que é aquela coisa tradicional, da dona de casa batendo o tapete com a vassoura para fazer a limpeza? Professor apanhando. E aí é o seguinte, o professor fala assim, Joãozinho, senta aí e fica quieto. Mas, peraí, falou com o meu filho assim, por quê? Então, quer dizer, os pais já começam a errar, né? E aí tem toda uma observação que a educação está sendo correta em casa, né, Emílio? Quando a pessoa decide, né, pais e mães decidem ter um filho, é preciso planejar e entender qual é a responsabilidade que advém, né, de criar um ser humano, né, pleno. Não adianta simplesmente, não é, secretária, deixá-lo na escola e delegar as funções, né, de criação ao professor, à professora, e não é dessa forma que funciona. Né? E hoje existe sim, com a mudança das coisas, o casal trabalha, os dois geralmente, porque as coisas mudaram, não é? E às vezes essa delegação se torna assim até, acabam relaxando, não conversam com os filhos, não perguntam, não falam, não percebem determinadas atitudes, o que está fazendo, porque acham, né? De vez em quando eu leio essas coisas, onde é controle e onde é carinho, Não, na verdade o pai tem a obrigação de saber o que está acontecendo, onde ele vai, deixa de ir, com quem ele anda. Exato. Monitorar as redes, né? Isso, e hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa, né? Tem condições de monitorar em que locais estão frequentando, né? E não delegar isso ao Estado, ao professor especificamente, à professora, porque essa não é uma atribuição dela. Exato. Eu entendo dessa forma, né? A professora tem uma atribuição, acho que primeiro, de passar conhecimento. E a educação de dentro de casa, que nós falamos isso, os pais têm tal obrigação. E existe, inclusive, previsão legal para isso. Não tem dúvida, né? Para finalizar, secretária, como é que nós estamos aí agora no dia 15, na metade do mês de janeiro, já o pontapé para a volta daqui a pouquinho do ano letivo de 2024, um ano forte, né? Um ano que, com certeza, muita gente está aí focando, um ano de muito aprendizado, muito trabalho para todos nós, mas como é que a Secretaria e a Rede de Educação de Santos está preparada? Estamos preparados, iniciamos dia 5 de fevereiro, reunião com os pais, como eu disse anteriormente, entrega de uniforme, material coletivo, material individual, os cadernos, os nossos combinados, os nossos direitos, os nossos deveres, enfim, aberto para que a gente possa ter a escuta desses pais e no dia 6, início do ano. Ainda é possível de quem não conseguiu uma matrícula, chegou, vagas ainda é possível, essas vagas? Sim. Que procure a escola de interesse, faça a sua solicitação para que a gente possa acomodar a todos. Tem duas formas, né? Tem a presencial e tem online em alguns casos. Tem online também, para os pais que têm essa possibilidade, também a solicitação online.
Pois não. Secretária, obrigado aí pelo carinho, pela atenção com a Rádio Estarinho Santos. Vamos marcar esse programa que a secretária comentou com o doutor Chau, que ele possa da Faculdade trazer, de Medicina da USP. trazer esse conhecimento. Parceria muito boa. Olha aí, essas parcerias frutificam e dão muito exemplo para todos nós. Sucesso em 2024 seja mais leve, né? E a gente sempre espera que seja, mas a gente não sabe as intercorrências do ano que aconteça. Eu estou vendo o calendário aqui, que a Amy Muniz me deu, já tem, olha, Emílio, janeiro, fevereiro e março, já vem os 3 primeiros meses para você já não se surpreender com as novidades. Participações aqui, né? Passa. Diga, Virginia. Vavá Neto, Mars era referência em ensino. Rosana Correia, parabéns pelo excelente trabalho, secretária Cristina Barleta. Maravilha. Obrigada. Um abraço para ambos aí. Deixa eu mandar um abraço para a Rita também, na conta para a Rita. Eu acabei não falando o seu nome no começo. Ela diz a importância da formação do professor. Ela que é professora, a mãe e o pai foram professores, a avó era professora. Olha que bacana, tá no DNA, né? Exato, Parabéns, DNA. Rita. E não se desvalorize, não, pelo contrário. Há de se pensar numa política cada vez mais forte para valorizar o mestre, né? Eu chamo vocês, com todo respeito ao que veio da área do futebol, se idolatra muito o jogador de futebol, respeito quem gosta, quem não gosta, mas tem muitos outros elementos para serem idolatrados, como professor, como... E quer recompensa maior do que ser idolatrada pelos alunos? Exato. Recentemente a minha filha se formou, né, Virginia? No final do ano. Sim. E agora o próximo passo é a universidade e a faculdade, mas a gente viu os professores com os olhos marejados, né? De ver aquele abraço do aluno, né? E também é gostoso para nós quando uma professora vira para o seu filho e fala assim, deixa eu mandar um beijo, esse abraço especial à Victória, que é uma aluna focada. Isso. Olha que bacana, né? Isso, aí eu falei para o professor lá, eu fiquei marejado, falei assim, continue educando como vocês estão educando, que é o melhor caminho. Não responde. Não. Com educação aplicada e que outros, né, possam ser assim também, né? Que os nossos filhos possam ser assim. Que aí, né, secretária, a gente vai colher frutos de um país melhor. Com certeza, vamos ter uma cidade melhor. O que vai deixar o país cada vez mais forte é a educação. É a educação. País que não investe em educação não pode. Primeiro que não vai ter futuro mesmo, né? Nosso futuro vai ser muito triste. Emílio, obrigado mais uma vez pela presença. Quando é que volta a justiça ao trabalho normal? Já voltaram no dia 8, mas não para o público, mas nós advogados podemos acessar de fora. Mas os prazos, que é o que o advogado e a advogada sempre têm em mente, retornam no dia 22. 22, então está todo mundo atento também, né? Essa questão judicial, muita gente também prestando atenção nessas questões que ficaram aí pelo meio do ano também, né? Obrigado, secretário, obrigado, Emílio, obrigado, Carol. Não deixe tomar vacina, hein, Carol? Puxão de orelha aqui, tá? Marquei no caderninho, depois vamos cobrar a Carol se ela tomou a vacina ou não, que é tão importante, né? E o recado da Defesa Civil, se programe aí em relação a esse início de ano, aquelas chuvas, né? Hora sim, hora não, muita chuva, então toma muito cuidado. Quando muita chuva acontecer, se puder evitar, evite sair, correr alguns trechos, pois a gente sempre tem alagamento. Só para confirmar, gente, tem gente aqui, o Miranda perguntando, o Miranda que é de Campinas, está em Santos passando férias, se é verdade, vamos ter show do J Quest, da cantora Pitty na praia. Se não mudou nada, assim, né? Se a Pitty não resolveu, não, brincadeira. J Quest e Pitty, shows que estão anunciados aí. E para quem perdeu, eu brinquei na sexta-feira, o doutor Leal, ainda deu muita risada aqui. O show do Fábio Júnior foi fantástico, ele é uma figura, tive a oportunidade de entrevistar o Fábio Júnior. Ele é santista de torcida de time, não de nascimento. Não falamos de santista, ele torce para o Santos, mas não nasceu em Santos. Eu dei uma camisa do Santos para ele no show. Olha aí, olha aí. Eu sou fãzaça. Grande figura. Quando gerenciei uma emissora de rádio, ele veio para Santos através do Carlos Valente, tive a oportunidade, a gente fez uma entrevista por telefone e falou, Dom, uma falha que eu tenho é não ter nascido em Santos. Achei ele tão legal, daí ele falou, adoro o Santos. E quando tive a oportunidade, eu vou cantar. E aí cantou em Santos, agora recentemente voltou, fez o show na praia. Na verdade, 2 shows, né? Só deixou muito marido bravo, hein? Como tem mulher apaixonada pelo Fábio Júnior. Marcou uma época, marcou. E na hora, e a gente acompanhou, eu fui levar. Na verdade, eu conheci a Virginia no show do Fábio Júnior. Foi. Show do Fábio Júnior. Então, e é bacana isso.
E aí eu lembro que alguns maridos, muito bacana, né? O pessoal aqui de Santos, antes quando ele cantava aquela música Senta Aqui, eles davam risada, e os maridos, não vai sentar não, fica pra lá. Então levando uma... Então Santos é isso, é diversão, entretenimento, começar o ano com muita alegria e muita felicidade. E logo, logo também já vem o carnaval, hein? Carnaval esse ano, tá lá, é dia 13, é o final, viu gente? Não começa dia 13, começa dia 9 ali, sexta-feira, 8. É um final de semana antes. O desfile é uma semana antes, o desfile começa uma semana antes, pegou, né? Desfile tradicional das escolas de samba de Santos. Gente, ótima segunda-feira, juízo, boa semana e muitos assuntos a serem tratados ao longo da semana aqui. Continue com a gente, Rádio Star News, música, 24 horas com muita informação, são blocos de informação, prestação de serviço, saúde, muito conhecimento para você ao longo de todas as 24 horas. A rádio faz parte do teu dia. Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.